Esse aqui, regime de trabalho, 12 por 12, 12 por 36. Quem conhece esse tipo de regime de trabalho? Todo mundo conhece, né? O que acontece? Esse regime de trabalho, ele significa que muitas vezes você trabalha 12 horas e descansa 36. Ou você trabalha 12 e descansa 48. Depende muito da empresa. Você deve estar falando assim, mas por que esse cara está falando isso? Funciona assim, irmãos. Você já parou para pensar na sua vida? Você às vezes trabalha, estuda, faz um monte de coisa para você. Para você não ficar com fome, para você preservar a sua saúde. Mas você já parou para pensar se Deus, né, Ele como nosso Senhor, se Ele criasse um regime de trabalho igual as empresas trabalham para a gente trabalhar para Ele? Já parou para pensar nisso? Aí Ele não criou, mas Ele criou, por exemplo, alguém sabe aqui quantas horas tem uma semana? Ou alguém calcula para mim aí no Calculation? Quantas horas tem uma semana? Isso eu estou falando para os irmãos que estão na internet, estou falando para os irmãos que estão aqui. 168. Então, olha o regime que Deus colocou para a gente. 166 por 2. Quem já tinha pensado nisso? 166 horas da semana são suas. E para Deus você vai prestar culto 2 horas por dia. Seja pela internet aqui conosco, seja presencialmente. 166 por 2. Quem entendeu o que eu estou falando? Então, irmãos, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Eu já expliquei uma vez, eu explico de novo. Quando Deus criou a árvore do jardim, o Adão e a Eva podiam comer de tudo. Todas as árvores do jardim eles podiam comer. Mas tinha uma que eles não podiam comer. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus trata com o homem também dentro de meritocracia e também trata com o homem dentro de limites. Dentro de meritocracia e também dentro de limites. Ou seja, aquela árvore ali é minha, você não pode pegar. O Adão podia pegar? Não podia. Era de Deus. Então o que é de Deus, irmãos, é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Quer ver um outro exemplo? Deus, ele deu para a nação de Israel o dízimo. Não deu? Ele deu o dízimo para a nação de Israel. Ou seja, vocês podem comer tudo que vocês plantarem, mas 10% é meu. Isso é lá na nação. Aqui a gente não trabalha com dízimo, porque o dízimo foi abolido durante a lei. Mas entendam o que eu estou querendo mostrar. Deus deu o dízimo para limitar os israelitas também, para que os israelitas entendessem que nem tudo era deles, que tinha parte de Deus. E a parte de Deus ia para os sacerdotes. É isso. Então Deus, ele trabalha, irmãos, com limites na nossa vida. Nem tudo é nosso, nem tudo a gente pode, sabe? A gente tem que parar e pensar nisto em matéria de adoração. Todos nós temos que pensar nisso, não é? E entender que dentro, assim, eu faço muito esforço para tentar passar para vocês a forma mais simples, mais suave, que é o jugo de Jesus, para adorar a Deus.
Mas ao mesmo tempo, ser simples e ser suave em adorar a Deus não significa que nós tenhamos que simplesmente achar que não existem os limites necessários que Deus colocou para o ser humano. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém? Então eu quero que os irmãos pensem nisso, não é? Quando nós trazemos algum ajuste, algum evento, alguma coisa, exceto os irmãos que estão longe, que não podem participar, o pessoal aqui é a base. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem já parou para pensar no dom que vocês têm aqui nessa igreja? Levanta a mão aqui. Quem já parou para pensar nos dons que tem aqui? Vocês percebem, irmãos? Se não fosse essa igreja, nós não conseguiríamos atingir mais de 1000 pessoas, né, dentro da internet. Já pararam para pensar nisso? E são milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, por que isso acontece? Porque vocês são a base disso. Toda casa tem que ter um alicerce, toda casa tem que ter uma base. Como ficaria se eu viesse aqui pregar domingo sozinho, porta fechada? Já pararam para pensar nisso? Como é que nós pagaríamos as contas para manter, não é, pregações como essa? Como é que nós faríamos a obra social como fazemos se eu viesse aqui só pregar? Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão. Amém? Então, irmão, valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Você é um agente de Deus para beneficiar a vida de milhares de pessoas que estão lá fora. Quem entendeu o que eu estou falando? Amém? É por isso que às vezes eu fico meio bravo com a turma lá em cima. Agora já não está mais tendo necessidade, porque nós já arrumamos lá. Por quê? Porque, irmãos, é um negócio muito sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você pode brincar, escuta isso aqui que eu vou falar, que é muito sério. Os irmãos da internet também. Você pode brincar com qualquer coisa, porque Deus, de acordo com Hebreus capítulo 13, é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo amanhã. Ele é o mesmo sempre, é o mesmo Deus, Ele não muda. Não é porque nós estamos vivendo em período de graça que Ele mudou, não. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Que você deve levar a sério a questão da obra de Deus. Sabe, às vezes existem erros que nós cometemos, às vezes existem situações que nós nos envolvemos que não afetam a obra de Deus. Não afeta a obra de Deus. O Antigo Testamento está repleto de exemplos como esse. Não afeta a obra de Deus. Então Deus, a bem dizer, Ele passa um pano na sua cabeça. Aí você passa um pano, ora, Deus passa um pano. Mas quando o erro ele afeta diretamente a obra de Deus, aí a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Quando Davi teve problemas, eu já citei isso. Quando Davi ele teve problemas, ele disse assim, caia eu nas mãos de Deus, mas não caia eu na mão do homem. Então, muito cuidado quando a gente trata de obra de Deus, sabe? A sua vida particular é com Deus, é você e Deus, você resolve. Mas tratou da obra de Deus, aí é bom, irmão, rever a vida, rever a situação, porque aí, irmãos, se tem uma coisa que Deus zela, é pela obra dele. Pega o Antigo Testamento e lê. Deus só matou gente no Antigo Testamento que se mexeu com a obra dele. Entendeu?
Do contrário, o resto Deus vai levando, é ser humano. Como diz o Zeca Pagodinho, é ser humano. Deus vai tocando, entendeu? Mas mexeu com a obra dele, dá rolo, tá bom? Então presta atenção, todos os irmãos, nós estamos aqui, todos nós envolvidos nessa obra. Todos nós estamos aqui, embora eu seja o porta-voz de vocês, mas todos vocês estão envolvidos em todos os ajustes, em todos os arranjos, em tudo que a igreja local faz, para beneficiar esses irmãos que estão do outro lado da internet e que fazem parte da igreja de Jesus, assim como você faz e como, graças a Deus, todos nós fazemos. Posso ouvir um amém da igreja? Dito isso, que eram os anúncios que eu gostaria de dar, deixa eu mandar um abraço para todo mundo que já está aqui. No final eu quero te mandar um abraço pessoalmente, para você que já está aqui. E também quero mandar um grande abraço à nossa igreja que está em Valinhos, né, que esteve conosco aqui a semana passada, abrilhantando um pouco mais a presença de Cristo nessa igreja. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, e eu gostaria que nós tratássemos aqui alguns assuntos interessantes e vamos entender o que Deus ele requer de nós diante de nós entendermos que Jesus está vivo, não é? Esse aí é o primeiro ponto. Nós comemoramos a ceia do Senhor a semana passada, e a ceia do Senhor ela destaca para a gente que Ele vive. E é interessante que o louvor que nós cantamos a semana passada é o mesmo que nós vamos cantar hoje no final, que chama-se Porque Ele Vive. E porque Ele vive, irmãos, é que nós podemos crer no amanhã. É exatamente por isso. Se Jesus não vivesse, nós não poderíamos crer no amanhã. Nós temos vários personagens na história. Dentre esses personagens, nós temos, por exemplo, Buda. As cinzas de Buda estão em algum lugar na China. Vem chegando alguém abre a porta, recepciona, por favor. As cinzas de Buda estão, se não vai me falhar a memória, aqui na China. Mas estão lá as cinzas dele. É seu amigo, Rodrigo. Mas assim como outros e outros, né? Nós temos grandes e grandes filósofos que passaram pela história e as cinzas deles ou seus túmulos estão lá. Muitos deles viveram 600 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo. Eu gostaria muito de ter conhecido Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, né, que foram grandes nomes da filosofia grega. Mas cadê eles? Estão todos mortos, não é? Agora, é interessante que ao chegar em Jerusalém, você vai no túmulo de Jesus e lá está escrito: Ele não está aqui porque Ele ressuscitou. Então Ele vive, irmãos, e é exatamente porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. Diferentemente desses outros filósofos que trazem até coisas legais, como o pastor Felipe tem pregado aqui. Mas eles não vivem mais, eles não te dão nenhuma esperança. Foram homens exatamente como nós. E o fato de Jesus viver nos traz algumas responsabilidades como cristãos. O negócio, irmãos, não pode ser levado na barrigada. Igual nós vemos, por exemplo, muita gente fazendo por aí. Não é dessa forma que funciona a coisa. Tem diferença, sabe? Tem diferença. Hoje, conforme eu sempre cito, criou-se um sistema que envolve as pessoas de uma tal maneira, no sentido religioso,
E as pessoas muitas vezes elas acabam se envolvendo porque a linha para entendimento ela é muito tênue. É uma linha fina, é uma linha quase igual à loucura e à sanidade, conforme dizem os psicólogos. Qual é essa linha? É a linha de você pensar que está adorando a Deus e que ao mesmo tempo você precisa da arbitragem humana. E feito isso, foi criado um grande sistema, um grande monstro, que você vive nos tentáculos dele sem perceber, que se chama, conforme eu sempre ensino, religião. Você acaba vivendo nos tentáculos dele sem perceber. E quando você percebe, muitas vezes, você já não consegue mais se livrar daquilo, salvo se Deus tiver misericórdia de você em primeiro lugar, você for salvo, aí você consegue se livrar. Do contrário, é um pouco difícil, porque a pessoa pensa que está largando o próprio Deus, né? Conforme eu já ensinei para vocês, eu pertencia a uma seita há mais de 28 anos, e o maior trauma quando eu saí de lá era achar que estava largando a Deus. Veja, mas eu não estava largando a Deus, estava largando a um sistema. O mesmo deve ter acontecido com vocês. Então a gente tem que separar Jesus e o que ele requer de nós, e separar o monstro chamado religião. O que é que o monstro requer de nós? Eu dou graças a Deus em Cristo Jesus, que vocês que me acompanham pela internet, vocês que estão aqui, já conseguiram fazer essa separação. E isso é muito bom. Isso você não tem noção, irmão, do quanto você é livre por ter conseguido compreender isso. Hebreus capítulo 4, versão NVI começa assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Para aí. O que o apóstolo Paulo começa dizendo para a gente aqui, irmãos? Olha só. Em primeiro lugar, vamos definir a palavra boas novas. Vamos definir a palavra boas novas. Alguém saberia definir para mim assim exatamente? E quem não sabe, presta atenção para aprender a definir, porque isso daqui é leite materno no cristianismo. É leite materno. Não se envergonhe se você não souber. Mas se você não souber, fica tranquilo que você vai aprender agora. Alguém sabe o que significa as palavras boas novas? Levante a mão. Eu vou explicar. Então vamos lá. A palavra boa nova, literalmente, vindo do evangelho, traduzido, significa evangelho. Então esse é o primeiro ponto. Então repita comigo: boa nova é evangelho. Todo mundo aprendeu? Então agora ninguém mais erra. E o que é o evangelho? E o que é o evangelho? É aqui que reside a ideia que a gente precisa entender para entender o texto de Paulo. O que é o evangelho? O evangelho, irmãos, é o seguinte. Eu já expliquei, mas vou explicar de novo. Criação, fala comigo, criação, pecado, redenção, morte, ressurreição e vinda. Isso é o evangelho.
Aí Paulo conta um negócio interessante. Olha, pois o evangelho, a questão do pecado, da morte, da redenção, da ressurreição, tudo isso, Paulo diz assim, ó, foi pregado também a nós, tanto quanto a eles. Então, às vezes, nós temos uma noção meia atrasada em relação às pessoas do Antigo Testamento. Achamos que eles não conheciam nada sobre Jesus, tal. Não, irmão, esquece aí. As boas novas foram pregadas do mesmo modo como a eles. Foram pregadas a eles e foram pregadas a nós. Então, o primeiro ponto que eu preciso que você entenda é isso daqui. Tá claro? Nós temos uma divisão na linha cronológica da história. A nossa divisão é a seguinte: são 4.000 anos antes de Jesus e 2.000 anos depois de Jesus. Tudo bem? Então, esses 4.000 anos antes de Jesus, o Evangelho, as boas novas, foram pregadas. Só mudavam as palavras, mas elas foram pregadas. E 2.000 anos depois de Jesus, esse mesmo Evangelho continua sendo pregado. Então note, só que teve uma diferença. Veja só. A mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Qual foi a diferença, irmãos? Qual foi a diferença então? Por que a mensagem não serviu para a grande maioria deles, mas tem servido para nós hoje? Qual foi a grande diferença? É uma palavrinha só: fé. A mensagem nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, quando a gente vai falar em fé, a gente precisa ter uma compreensão disso. Está todo mundo acompanhando? Está todo mundo comigo ainda? Sim ou não? Então vamos lá. Antigamente, hoje já mudou, mas antigamente havia um pó branco. Fala pó branco, o pessoal já pensa, né, mano? O cara vai falar na rota caipira. Não. Havia um pó branco chamado cal. Sabe para que servia o cal? Você colocava cimento, areia e cal. Sabe para que servia o cal? Para dar liga na massa. Principalmente quem já foi pedreiro ou sabe muito bem que rebocar teto não é fácil. Experimenta rebocar um teto com pouco cal para você ver. Você não consegue. Porque o cal ele dá liga, ele faz segurar. Na vida do cristão, a fé é o cal. Entendeu? Você pode ter um monte de conhecimento bíblico. Você pode ter boas obras. Você pode se achar o suprassumo do crente. Mas se você não tiver fé para ligar tudo isso, a palavra ouvida não vai adiantar de nada. Vocês estão compreendendo isso? A palavra ouvida não vai adiantar de nada. Próximo. Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Aqui tem um detalhe interessante, irmãos. Vejam só. Deus ele trata agora de uma questão de descanso, não é? E ele fala que os israelitas não entraram naquele descanso por um simples motivo: por falta de crença, falta de fé.
Mas ele diz que nós, os que cremos, entramos nesse descanso. Embora Deus tenha descansado das suas obras desde a criação do mundo. Ou seja, isso se trata desse descanso de Deus, de você encontrar o Shabat de Deus. O que é o Shabat de Deus? O Shabat de Deus, que é o sábado de Deus, não é um dia literal de 24 horas. O Shabat de Deus é Jesus. Jesus é o nosso descanso. Nós descansamos em uma pessoa. Nós não descansamos em um dia. Jesus é o Shabat. Então, é por isso que eles não conseguiram entrar, porque a crença deles, a fé deles, não foi o suficiente, né? Então, eles jamais entraram para esse descanso. E aí o próximo. Pois em certo lugar Deus falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Sempre, varão, nunca passa para o próximo capítulo sem eu. Acabou o 4, acabou. Eu tenho que explicar o 4. Então vamos lá, vamos para a história. O que acontece então? Senão eu me perco. Aí, o que aconteceu aqui então, irmãos? Paulo, ele mostra que aquele pessoal, o primeiro ponto aqui, eles não foram firmes. Eles não foram firmes. Então Paulo diz, olha, Deus diz para eles que eles não entrarão no meu descanso. Porque eles não foram firmes. Eles eram muito volúveis. Eles não conseguiam segurar a palavra como deveria. Então, o que é que isso aí significa para nós, em virtude do texto inteirinho que nós lemos? Isso significa, irmãos, que nós precisamos servir a Deus, não importa o que aconteça. Presta bem atenção nessa frase aqui. Servir a Deus não importa o que aconteça. Muita gente, pelo fato de Deus ser invisível e Deus estar no céu, não consegue enxergar Deus. Não consegue enxergar Deus. Deixa eu só dar uma pausa aqui, peraí. Ô Carlinhos, o que aconteceu com o Adriel?
Não quer falar com a irmã Pompeia para colocar ele aqui na salinha das crianças deitado, com tranquilidade, do que nesse calor lá fora? Então, varão, é que eu acho que no carro não é bom. No carro não é bom porque está calor. Eu sei que pode até parecer um pouco confortável para ele, mas nós temos aqui um lugar à disposição. Dá para montar aqui os tatames, tranquilo. Verifique com ela lá, por gentileza, e 2 diáconos, se ela concordar, vem aqui e monta os tatames, por favor. Vamos voltar para a história. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, é o seguinte: Deus, Ele quer que nós sejamos diferentes do povo de Israel. Todo mundo entendeu o problema do povo de Israel aí? O pessoal não tinha crença, eles viram os milagres de Deus, eles sabiam tudo aquilo que Deus fazia, eles viram Deus dar o maná para eles viram Deus dar a coluna de fogo para eles durante a noite, eles viram Deus dar a nuvem durante o dia, eles viram Deus abrir o Mar Vermelho, eles viram Deus abrir o Jordão, eles viram Deus fazer Gideão, com apenas 300 homens, ganhar uma vitória em cima de 32.000 midianitas. Eles viram Josué, com as voltas em torno de Jericó, derrubar as muralhas de Jericó sem soltar uma bala de canhão. Então eles viram muita coisa, irmãos, muitas coisas eles viram. Mas diz o texto que eles não estavam unidos pela fé. Faltou fé neles. Às vezes, pelo fato de você não ver Deus, você não consegue firmar a sua fé tanto quanto você gostaria. Mas o apóstolo Paulo nos ensinou como firmar a nossa fé. Ele disse que a fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, conforme você vai ouvindo, você vai desenvolvendo mais fé. Agora, como que você pode ouvir? Isso vale para o pessoal que está aí na internet, isso vale para você que está aqui. Como que você consegue desenvolver a fé se você, por exemplo, não assiste uma reunião como essa que está lhe trazendo o incentivo para a fé? Quem compreendeu o que eu estou falando? Então, irmãos, se você quer desenvolver fé, tem escola para isso. A escola está aqui, é só assistir a reunião cristã. Então Deus, Ele quer que nós sejamos firmes. Essa que é a primeira parte, né? Ele não quer que nós estejamos desligados da fé quando se trata da nossa caminhada com Ele. O nosso grande problema, às vezes, que eu sempre tenho dito, é que nós queremos caminhar com Deus, mas nós somos filhos muito teimosos. A gente começa a caminhar com Deus, só que na hora que nós achamos que o negócio já está mais ou menos favorável para nós, a gente larga Deus para trás e vai caminhar sozinho. Esse é um grande problema. Então Deus, Ele quer que você seja firme. Não importa, irmão, qual é o problema que você está passando. O grande erro das pessoas, e eu atendo muita gente, e eu sempre ouço a mesma coisa. Esses dias eu ouvi um rapaz, e ele disse que
Ele disse que ele estava muito sozinho, coisa e tal, e ele estava até pensando besteira. Aí ele disse que ele estava muito sozinho, coisa e tal, e ele estava até pensando besteira, né? E aí eu falei para ele, falei, irmão, começa a acompanhar o canal pela Bíblia, começa a assistir o canal pela Bíblia. Sabe, irmão, a gente tem recursos. Vocês já perceberam? A gente tem recurso, mas a gente tem preguiça. A gente tem preguiça. E aí eu não consigo compreender a cabeça do crente. Para mim é um pouco difícil. Porque, tipo assim, eu fico imaginando, se você fosse crente, lá nos idos da década de 50, irmão, não tinha internet. Não tinha internet. O cara tinha que colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Não tinha pessoas tão letradas como nós temos hoje. Então ele ouviu o pastor. Mas pega aquele pessoal daquele tempo e dá uma olhada na fé que esse pessoal tinha. Agora hoje, nós temos vários recursos. Nós temos vários recursos. Nós temos a internet. Você vê, nós fizemos o canal pela Bíblia exclusivamente para o irmão ter uma direção todo santo dia. Tem irmão que, tá nem aí. Para ele tanto faz como tanto fez. Então ele acorda, às vezes ele nem ora, ou se ora é aquela oração para pagar a promessa, né? Porque tem que orar mesmo. Mas não tá nem aí com o resto. Então não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que nós sejamos firmes. Estejamos com Ele, não importa o que aconteça. Ai, pastor, o vento destelhou a minha casa. Tá bom, e qual é a culpa de Deus nessa história aí? Qual que é a culpa de Deus? Nenhuma. Ai, pastor, porque meu filho agora ele está usando droga. Tá, e qual que é a culpa de Deus nessa história? Nenhuma. Ai, pastor, porque minha mulher está querendo separar de mim. E qual que é a culpa de Deus nessa história? Então, irmão, não importa o que está acontecendo na sua vida. Você tem que procurar ficar firme com Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Sabe, quando você começar a pegar essa primeira parte, quando você começar a pegar essa primeira parte, essa aqui, que é o que eu ensino sempre. Se você entender, olhar bem, meus sermões são circulares. Eles rodam e sempre chega aqui de novo. Se você pegar firme e entender de verdade que você precisa estar com Jesus, abre aqui para mim em 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, mas não despreze Hebreus, que nós vamos voltar. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Se você pegar e entender isso aqui, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aí. A vitória vem através de quem, irmãos? Então, se você largar Jesus, você está lascado. Entendeu? Se a vitória vem através de Jesus e você largou a vitória, é a mesma coisa. Quando a gente jogava time de rua ou time de campo de futebol, você sabe que sempre sai a panela e sempre faz uns times bons, né? Aí o time está muito bom, está muito forte, o outro fala, vamos trocar. Quem quer trocar? Quem quer ir para o time fraco? Ninguém vai. Então, irmão, é a mesma coisa.
Se você largar Jesus, acabou. Olha aí, ó. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não importa o que está acontecendo na sua vida. Se você quer ter a vitória, você tem que estar exatamente, com Deus, com Jesus. Eu conheço um monte de crente. Fecha essa porta aí para mim, Rose, por gentileza. Eu conheço um monte de crente, irmão. Dá BO na vida dele, ele larga Jesus. Ele acha que Jesus tem culpa da vida dele. Vocês estão entendendo? É por isso, irmão, que Deus está muito tranquilo. Deus está muito sossegado em relação ao que está acontecendo. Porque é você que faz a sua escolha. Ok? Então não importa o que aconteça. Coloca isso na sua cabeça. Você precisa continuar servindo a Jesus. Você precisa continuar com Jesus. Eu sempre gosto de citar o caso de Jacó, quando ele vai virar Israel. Dá um gole de café aí para mim, por favor. Quando ele vai virar Israel, o que acontece? O Jacó está lá, e aí ele encontra com o anjo, e é porrada para cá, porrada para lá, e o Jacó brigando com o anjo, e aí ele agarra o anjo, e o anjo fala, me larga. Ele fala, não vou largar nunca, só vou largar você depois que você me abençoar. Aí o anjo vai e toca na coxa de Jacó, e o Jacó fica manco. Quem gostava de Jacó era o Johnny. Aí, você lembra de Jacó, Arão? Aí o que acontece? Então, o Jacó, irmãos, ele fala assim, ó, eu só largo você, obrigado, Arão, só largo você depois que você me abençoar. Pare e pensa comigo agora a história do Jacó, irmão. Jacó está quebrando o pau com o anjo. Ele não sabe nem o que ele está fazendo, né? É louco de tudo. Porque o cara para brigar com o anjo, né? Ele está lá brigando com o anjo tal, e não larga. Eu acho que ele já devia estar tomando de uns 10-0, porque o cara para brigar com o anjo, né? Eu acho que o anjo só se defendia. E aí ele agarra o anjo. Agarra o anjo e fala, agora você vai ficar aqui. O anjo fala, não vou. Porque aquele anjo estava materializado, né? Ele fala, não, só te largo se você me abençoar. Aí o anjo abençoa o Jacó, toca na coxa dele, ele fica manco e troca o nome dele para Israel. Assim tem que ser você com Jesus. Não importa a briga que você está enfrentando, ninguém tem culpa da sua briga. Ninguém tem culpa da sua luta. Quem entendeu o que eu estou falando? Ninguém tem culpa da sua briga, irmão. Deus quer que você esteja com Ele, não importa o que aconteça. Isso é fé. Isso é fé. Está aqui a fé definida. Isso aqui é fé. Ó, eu estou com uma doença, eu vou morrer. Tá bom, não tem problema. Eu vou morrer, mas eu não vou largar Jesus. Se Ele quiser me curar, Ele cura. Eu já vi gente dizer, o que adianta eu servir a Jesus? Aí, servi a Jesus tanto tempo, agora estou com essa doença e vou morrer. Pobre coitado, não entendeu nada. Agora que ele deveria falar, graças a Deus que eu servi a Jesus a vida inteira, vou morrer e estou salvo. Porque, irmão, o nosso problema é outro também. Eu não sei se vocês conseguem assim compreender, não sei se eu consigo passar para vocês o negócio direito, mas funciona mais ou menos assim. A gente trabalha pensando que essa vida aqui é tudo que existe. É assim que a gente trabalha. É por isso que você levanta cedo, é por isso que você corre para o serviço, é por isso que você briga no serviço, sabe? É por isso que você briga no banco, é por isso que você briga em tudo que é lugar que você vai.
Brigar que eu digo não é sair na mão, mas brigar pelos seus direitos. Porque a gente acha que essa vida aqui é tudo o que nós temos. E está errado, não é. Essa vida aqui, irmãos, é só um treinamento para a próxima. É só um treinamento, fica tranquilo, tá bom? Só um treinamento. Então, não importa qual que é o problema. Estou desempregado, mas eu estou com Jesus. Pastor, eu agora estou tendo que catar latinha no meio da rua. Então, beleza, vai com Jesus catar latinha que você vai achar mais do que você acharia. Entendeu? Pastor, eu estou doente, estou indo para o exame. Vai com Jesus, que no caminho ele dá uma mexida nesse exame para você. Pastor, eu estou na falência. Não tem problema, vai lá para a falência com Jesus, que pode ser que você consiga, de repente, um acordo. Quem entendeu o que eu estou falando? Então, irmão, é o que Deus quer em primeiro lugar, que foi a diferença dos israelitas. A palavra ouvida não lhes trouxe proveito. E eu pergunto para você, será que ela está trazendo proveito para você? Será que ela está trazendo proveito para você? Ou a cada reunião, ela entra pela sua cabeça, depois ela vai embora suavemente. Lembre-se, você tem 2 horas para ouvir a palavra de Deus e 166 para ouvir a televisão, para ouvir o mundo, para ouvir tudo, internet, entendeu? E eu pergunto para você, qual bombardeio é mais forte? Vocês entendem por que eu não condeno ninguém? Muita gente acha que eu sou muito mole. Esse pastor é muito mole, nunca vi ele disciplinando ninguém. Não é nada disso. O que eu tenho que fazer é ajudar o cara a entender que nas 2 horas ele tem que se aproveitar muito bem disso. Vamos lá, vamos prosseguir a história. Entra aí no capítulo 5 agora, irmão. Oi? Vou ler os 58, verdade. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aqui tem um detalhe muito interessante. Obrigado, Eduardo. Irmãos, aqui tem 3 pontos para serem considerados. Primeiro, que a gente até vai falar depois o segundo, que é sobre não ser abalado. Eu vou até deixar ele para depois. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Aí a minha pergunta é, quanto você se dedica à obra do Senhor? O que é a obra do Senhor para você? Sabe? O quanto que você, por exemplo, ajuda alguém a conhecer de Jesus? Isso é a obra do Senhor. Isso aí é a obra do Senhor. Vocês sabem que o trabalho de vocês não será inútil. Você sabia, irmão, que por mais que nós trabalhemos aqui, o nosso trabalho ele acaba se tornando inútil? Quem sabia disso? Quem sabia disso? O Salomão, ele falou assim, que tudo que nós fazemos é um esforço para alcançar o vento. Você quer ver por que é inútil tudo que você faz? É muito simples. Quem vai levar aí alguma coisa que fez dessa vida? Levanta a mão. Então é tudo inútil. Só serve para passagem, irmão. Sabe como é que eu comparo as nossas obras aqui nessa terra? Eu comparo as nossas obras como um guarda-chuva. Um guarda-chuva. A chuva, ela é constante. Então você precisa de um guarda-chuva para não se molhar. Assim são as nossas obras diante da constância da vida. Você precisa das suas obras para você viver.
Mas se der um vendaval daqueles federal, 100 quilômetros por hora, seu guarda-chuva vai servir de alguma coisa? Assim também somos nós quando chegamos à nossa casa de longa duração. As nossas obras não vão servir de nada, salvo se elas foram obras em prol do próximo, que essas obras nos acompanharão. O resto não vai adiantar nada. Então nós temos que pensar em trabalhar, irmãos, conforme disse Paulo, olha, sejam constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso labor não é em vão em conexão com o Senhor. É isso que a gente tem que parar e pensar. E é o que eu ensino para vocês aqui todo domingo. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5 de Hebreus. Desce mais um pouquinho. Pode descer, acho que até o versículo 14, varão. Que isso aí nós já tratamos. Jesus, seu... Vê o 13. Vê o 13. 12. Vamos começar daí. Nós estamos falando sobre ser firmes e sobre a fé ser a liga para nossa firmeza. Tudo bem até aqui? Beleza? Ficou claro esse ponto? Quando você chegar em casa, você vai lembrar disso? Olha, a fé é que liga para eu ser firme, tá bom? Então é isso que eu preciso que você entenda. Se você entendeu isso de tudo isso, já valeu. Aí ele diz assim, olha, embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Tem algumas coisas, irmãos, na vida da gente. O apóstolo Paulo agora está tratando de um assunto muito legal, muito interessante, e ele vem na continuação do capítulo 4. Ele está falando com os hebreus. Esse povo era todo mundo judeu. E esse povo tinha uma concepção judaica. Então ele diz assim, olha, eu já ensinei tanto para vocês, que nessa altura do campeonato, alguns de vocês já deveriam ser mestres, né? Mas vocês precisam novamente do alimento que é o leite. E quem precisa de alimento que é leite, não conhece o alimento sólido. Irmãos, olha só que coisa interessante isso aqui, né? Às vezes, nós aprendemos, e a gente não consegue, às vezes, passar da fase do leite. Aí você me pergunta, por que isso acontece? Qual é o problema que faz com que eu não passe da fase do leite? É muito simples, e eu explico por quê. Por exemplo, às vezes, eu estou aqui ensinando alimento sólido para você, como foi o caso da primeira parte. Eu mostrei para você que, independente de qualquer circunstância, você precisa estar com Jesus, certo? Muito bem. Mas às vezes o irmão, simplesmente, ele deixa entrar por aqui e sai por aqui. Quer ver? Vai mais um pouco aí, varão. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos parar aqui. O leite é para criança. As mães aí sabem muito bem que não precisa fazer muito esforço para dar leite para a criança, não é? Principalmente se ela tiver com fome. Se ela tiver com fome, ela toma a mamadeira em 2 minutos. Parece até que está furada. Então não tem esforço para dar leite para a criança. Mas ele diz que o alimento sólido é para os adultos. Você quer ver um exemplo?
Pega um pedaço de picanha, não, que picanha é molinho. Pega um pedaço de carne de peito, varão. Carne de peito já é mais dura, né? Pega um pedaço de carne de peito e dá para uma criança sem dente para ver se ela come. Ela morre. Ela não está preparada para aquilo ali. Agora, se você der o leite para ela, beleza. Agora disse aqui, ó, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Vou dar um exemplo. Pega uma criança e dá uma pedra para ela. Ela engole. Ela não tem aptidão para descobrir. Por que criança engole bolinha de gude? Né? As mães ficam desesperadas quando criança engole bolinha de gude. Bom, se pelo menos passar, beleza, né? O duro é não passar, não tá lá. Porque a criança não tem jeito de discernir, né? Para ela, aquilo ali. Ela acha que tudo ela pode pôr na boca. Agora você como adulto vai colocar uma bolinha de gude na boca? Por que não? Porque você já tem vivência. Você não vai mastigar uma bolinha de gude. Por quê? Porque vai quebrar seu dente. Até comendo torresmo quebra o dente, irmão. Depois dos 30 quebra, varão. Toma cuidado com esse negócio de mastigar torresmo aí. Entendeu? Então, olha só que coisa interessante. Os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir o bem e o mal. Irmão, você quer ser maduro? Levanta a mão aí para mim quem quer ser maduro. Então é exercício, irmão. Exercício constante da palavra de Deus. Aí você vai começar a ser maduro. Exercício constante. Exercício constante. Que nem, por exemplo, os irmãos me veem, né? Assim, tanquinho, tal. Por quê, varão? Exercício constante, irmãos. Funciona assim, varão. Então, o cristão maduro, ele precisa exercitar. Porque quando ele exercita, ele passa a discernir a bolinha de gude do pedaço de carne. Coisa que a criança não faz. Entendeu isso? Então você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa exercitar mais a sua mente. Precisa fazer o que eu faço aqui, quando eu ensino vocês. Quem já viajou em pregação minha e parecia que estava lá dentro do cenário? Levanta a mão. Uma grande maioria, não é? É isso que você tem que fazer quando você lê a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, você está vendo Davi pegar a pedra, você está lendo, e Davi foi lá, pá, pegou as pedras, né? Irmão, você imagina, para ali no texto, para a leitura. Imagina, tenta olhar o Davi, chegando lá na beira do riacho, pegando as pedras. É assim que se lê Bíblia. Aí você vai com o exercício. Alguém aqui já tinha lido a Bíblia assim? Não, né? Então é por isso que vocês precisam de alimento sólido. É assim que se lê a Bíblia. Aí você aprende a discernir tanto o certo quanto o errado. É dessa maneira. Vamos para o próximo. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E assim faremos, se Deus permitir. Vocês perceberam que ele descreveu o Evangelho aqui? Ele descreveu o Evangelho. Volta lá para você ver o Evangelho, ó. O fundamento do arrependimento dos atos que conduzem à morte, pecado. A fé em Deus, a instrução a respeito de batismos,
a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Próximo. Assim faremos, se Deus permitir. Então, o que é que Deus espera de nós, irmãos? Deus espera de nós que nós venhamos a crescer. Crescer. Sabe? É isso que Deus quer que nós façamos. Só que nós só vamos crescer se a gente aproveitar muito bem essas 2 horas de reunião que nós temos. Entendeu? Aí a gente vai crescer. Do contrário, se você ficar vacilando, né, dá um barulho lá fora, você olha para o barulho. Dá um outro problema, você corre atrás do barulho. Entendeu? Então o que acontece? Então, dessa maneira, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Agora eu gostaria que nós fôssemos aí, varão, para o capítulo 6, o versículo 19 e 20, para a gente continuar terminando essa pregação. Então, olha só. Deus, Ele quer, irmãos, que nós sejamos inabaláveis. Eu vou ler esse texto e aí depois a gente vai explicar. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Acabou, né? Então, joia. Então, volta lá no 20. Irmãos, pare e pense comigo. Você sabe para que serve uma âncora? Quem sabe para que serve uma âncora? Levanta a mão. Isso, irmãos, olha. Tudo que eu ensino é básico. Então, é importante que você aprenda. Uma âncora, irmãos, se você souber o peso da âncora, o peso da âncora é o suficiente para contrabalançar e estabilizar o navio durante um momento de tempestade. Para isso que eles jogam a âncora. E a Bíblia diz que nós temos essa esperança como âncora da nossa alma. Que esperança que é essa, irmão? Como é que chama essa esperança? Vamos ver se alguém sabe. Começa com G e termina com Jus. Como que é a esperança? Jesus é a esperança da nossa alma. Então, olha, tendo essa esperança como âncora da alma, nós temos que nos tornar inabaláveis. Se você perder a sua âncora, irmão, você vai afundar. Entendeu? A hora que você perdeu a fé em Jesus, você vai afundar. Você vai começar a flutuar junto com as correntes oceânicas do mundo. Você vai ser levado por todo o vento de doutrina. Foi por isso que Paulo falou: cuidado, para que vocês não sejam levados por todo o vento de doutrina. Notem então que interessante. Se nós temos Jesus como esperança da nossa alma, jamais, irmãos, vocês vão se desviar. Teve um dia que o irmão me ligou e falou assim: ancião, eu agora sou ateu. Eu falei para ele: parabéns, irmão. Parabéns, é bom ser ateu. Ah, é? Eu falei: é. Ah, então tá bom. Aí por que você fala? Eu falei: isso mostra que você nunca foi salvo. Ué,
Se o cara está me congratulando agora porque ele é ateu, então ele nunca foi salvo. Porque se ele fosse salvo, ele não virava ateu. Ele perdeu a âncora dele e agora ele vai por ventos de doutrina. Isso é um problema dele. Você precisa ter Jesus, irmão. Sabe por que o povo aí fora está perdido nesse negócio de religião? E das seitas também? Sabe por quê? Porque é o seguinte, eles acreditam no que o pastor ensina. Eles acreditam no que o pastor ensina. Quem já tinha assistido pregação Bíblia, ponto a ponto, do jeito que eu ensino aqui? Levanta a mão. Não. O cara lê um texto, fala um monte de besteira e você acreditava. Não era assim? Isso é no tempo que vocês eram meninos. Agora vocês já são mais adultos. Então, se você acreditar no pastor, o pastor muda. Se você acreditar na igreja, na instituição, a igreja muda. Se você acreditar nos ensinamentos do ministério, o ministério muda. O que você nunca pode esquecer, irmão, é o seguinte, ó. Uma coisa que, assim, eu valorizo demais, mas assim, muito, muito, muito mesmo. A gente tem que entender que esse monstro, que eu disse aqui, que nós temos um monstro chamado religião, né? Esse monstro, ele é movido por um outro monstro, que é chamado Mamon. Então, se o Mamon dá a direção para cá, o monstro vai para cá, religião vai para cá, o pastor vai para cá. Se o Mamon dá a direção para cá, ele vai para cá. Sabe por quê? Porque ele não pode ficar sem a parte dele. Assim funciona. Vocês acham que é fácil, irmão, pregar o que eu prego? E você vir para a igreja todo domingo, você me acompanhar todo domingo pela igreja? Pela internet? Isso aí é só para quem realmente quer Jesus. Quem não quer Jesus, irmão, tem um monte de porta aberta aí. Pode ficar tranquilo. Tem um montão de porta aberta, né, com as mais várias doutrinas diferentes, os mais vários ensinos do monstro diferente. Eu quero ver o cara pegar com Jesus. Independente de pastor, independente de placa, independente de ministério. Ó, eu estou junto aqui porque é o seguinte. Eu sei que a gente se apoia como família. Legal, nos apoiamos. Mas eu sei que eu tenho que estar com Jesus. O dia que o ancião ensinar algo fora, das duas, ou eu ou ele está fora. Quem entendeu o que eu estou falando? O dia que eu ensinar algo fora, irmão, ou eu ou você estamos fora. Das duas, uma. Tem que ser com Jesus. Temos que ser inabaláveis. A nossa âncora tem que ser Jesus. Na doença, a âncora é Jesus. No desemprego, a âncora é Jesus. No despejo, a âncora é Jesus. Na morte, a âncora é Jesus. Porque eu estou convencido, eu, Edson Reis, o ancião, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem coisas presentes, nem poderes, nem coisas por vir, nem mesmo a morte será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa tem que ser a nossa determinação. Essa tem que ser. Eu estou com Jesus. E uma vez que eu estou com Jesus, põe lá de novo no 15:57, varão, faz favor. De 1 Coríntios. Ele diz assim, põe no 58, faz favor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Nada. Como nós falamos lá no norte, irmão, neaná, deadá. Nada. Nada.
Ah, mas é que nada não estava contando com esse problema que eu estou passando. Não, está contando inclusive com esse problema que você está passando. Nada é nada do mesmo jeito que tudo é tudo. Eu fico doido com esse pessoal que pega a Bíblia e quer interpretar tudo como sendo relativo a tudo e nada como sendo relativo a nada. Não, nada é nada e tudo é tudo. Quem concorda comigo? Se a Bíblia diz nada é nada, tudo é tudo e acabou. Então ele diz: em nada os abale. Sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, irmãos, quando ele diz aqui que nós precisamos, tem traduções da Bíblia que diz que nós devemos ser abundantes. A palavra abundar significa transbordar, sabe? Um copo cheio. Já pensou em passar régua, né, varão? Pelo amor de Deus, varão, você já venceu essa fase aí. Então, abundar significa... porque o irmão passava, varão. Ele já passava de carro assim, ó. Já vendo se o cara ia passar régua para ele. Ó, irmãos, Deus, Ele não quer que nós sejamos cristãos medíocres. Alguém sabe aqui o que significa ser medíocre? Às vezes o cara fala: ele me xingou de medíocre. Medíocre não é xingar. Medíocre significa você estar na média. Na média de todo mundo. Você entendeu? Você é aquele aluno que tira nota, que a classe inteira tira. Você é um medíocre, você está na média de todo mundo. Simples assim. Então, irmãos, nós precisamos ir além do comum. O que você pode fazer para ir além do comum na obra de Deus? Sabe, é isso que você precisa parar e pensar. O que você pode fazer? Você pode falar com mais alguém? Por exemplo, nós estamos querendo fazer o planejamento para depois do dia 9, 10, irmos à praça lá, fazer a distribuição para o povo que está na rua. Você pode ir? Não é além do que você gostaria de fazer? É além. Dá para você acordar cedo nesse dia e ir com a gente? É isso, irmão. É sair da mediocridade. Os medíocres todos estarão dormindo. A obra do Senhor é o que deve nos importar. Isto é o que deve nos importar. A obra do Senhor significa alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho. Significa levar às pessoas Jesus como esperança da nossa alma, como a nossa âncora. Mas se você não crê nisso, como que você faz? A palavra diz que nós continuaremos abundantes se nós estivermos dedicados à nossa obra. É assim que a palavra ensina. O fato de você saber que o nosso trabalho não é em vão, é em conexão com Cristo Jesus, deveria criar na sua cabeça um contraponto. O trabalho de hoje, irmãos, é bom para a gente, ajuda a gente. Você come com ele, você anda de carro com ele, ele traz conforto, você viaja, você faz tudo com dinheiro. E o Salomão já dizia isso. Dinheiro é que compra todas as coisas. Só que ele não compra a nossa alma. Ele não compra a nossa alma. E é isso que a gente precisa ter em mente. Às vezes a gente se empenha tanto, irmão, se empenha tanto, sabe? Às vezes a gente larga pessoas por conta de coisas, por causa de dinheiro, sabe? Por causa da correria da vida. E nada disso daí vai com a gente. Eu não me lembro se foi Marco Aurélio ou se foi Marco Antônio, imperadores romanos. Eu gosto muito de estudar a vida dos imperadores romanos, né? E até como historiador não tem jeito. Ele foi morrer, ele fez 3 pedidos aos seus generais. E um deles era: me enterre com as mãos para fora do esquife.
E os generais acharam esquisita aquele pedido de Marco Aurélio, de Marco Antônio. Vou chamar ele apenas de imperador. Ele disse assim: me enterrem com as mãos para fora. Por que, imperador? Para que o povo veja que dessa vida nós não levamos nada. Nada, irmãos. Então, o nosso trabalho, ele não será inútil se ele for para com o Senhor. Aí beleza. Se ele for para com o Senhor, aí ele não vai ser inútil. Do contrário, irmãos, vai passar. Foi conforme eu fiz aqui a citação do irmão aqui no começo. Aprendeu a palavra de Deus, estava indo tudo legal na vida dele. Dali a pouco ele começou a achar que ele era o Kill Bill. Começou a pegar 2 espadas e pá, vou matar a mulher. Hoje está em cima da cama para morrer e a mulher está cuidando dele. Você entendeu? Então, a gente precisa ter um conceito um pouco mais equilibrado. O que é que Jesus requer de mim então, ancião? Primeiro, que você seja firme com Ele. Dê no que der, eu vou com Jesus. Eu não sei onde vai dar, mas eu vou com Jesus. Segundo, seja inabalável. Tenha Jesus como uma âncora na sua vida. Ter Ele como uma âncora significa: joga no mar e deixa ver o que vai dar. Vou ficar esperando. A corrente da doutrina falsa não vai me levar, as pessoas não vão me levar. E o terceiro ponto, conforme nós acabamos de ver aqui agora, é ficar firmes nas promessas de Jesus. Aí, irmãos, se a gente olhar por esse ângulo, tudo vai ficar mais fácil. Tudo vai ficar mais tranquilo. Não importa, sabe? Às vezes você acha que você está sofrendo injustiças. Ai, mas isso que está acontecendo comigo é tão injusto. Você está com Jesus? Ele é o justo juiz, fica tranquilo. Não precisa desesperar. Não precisa matar ninguém. Fica tranquilo. Ai, mas não devia ser dessa maneira. Mas está sendo. Fique em paz, você está com Jesus. Este é o caminho, irmãos. Foi por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você tiver Jesus como seu caminho, você não vai se desviar da verdade. Se você não se desviar da verdade, você estará na vida. Deus abençoe vocês.